Olá, investidores! Vamos falar hoje um pouco mais sobre fundos imobiliários, esta classe de ativos tão interessante, principalmente para quem gosta de renda mensal, de dividendos mensais. Os fundos imobiliários, por lei no Brasil, eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus rendimentos semestralmente, e a maioria deles o faz por mês. Todos os meses cai o dinheirinho na sua conta. Como que funciona essa classe de ativo? É muito parecido com o imóvel tradicional. Você pega o seu dinheiro, compra cotas de um fundo imobiliário que é um gestor profissional, são um grupo de pessoas que procura bons ativos imobiliários, shopping centers, hospitais, universidades, galpões logísticos, lajes corporativas, que são aqueles grandes escritórios que a gente tem em grandes avenidas das grandes cidades. Eles investem nisso, compram aquele ativo, recebem as locações ou recebem o dinheiro proveniente daquela classe de ativos que está lastreado em imóveis, que é o caso, por exemplo, de uma carteira de recebíveis, e aquilo recebe pelo fundo e o fundo repassa pelo menos 95% desse rendimento aos cotistas, a você. Então existem muitas vantagens nesta classe de ativos. Por exemplo, a barreira de entrada para você comprar um imóvel tradicional, você tem que pagar o imóvel inteiro, 150, 200 mil, 500 mil reais. Já para você comprar um fundo imobiliário, com menos de 11 reais você já consegue comprar uma cota. Então você consegue ter acesso a esta classe de ativos de uma maneira muito mais fácil. Diversificação. Eu pego 200 mil reais e compro apenas uma casinha. Com 200 mil reais em fundos imobiliários, eu teria milhares de imóveis. A partir de 100 reais, você consegue, por exemplo, comprar um fundo imobiliário de shopping que tem lá 16, 20 shoppings espalhados pelo país. Então você diversifica o seu risco. O risco de vacância daquela casa, se aquela casa ficar vazia, você tem 100% de vacância. Já quando você distribui em vários imóveis, se você tem 10 imóveis, se um fica vazio, você ainda tem 90% locado, você tem a vacância apenas de 10%. Então você diminui o seu risco. Tributação, os aluguéis daquele imóvel tradicional, você tem que pagar imposto de renda. Já os dividendos, que são os aluguéis dos fundos imobiliários, eles são isentos para a pessoa física. Facilidade de compra. Pelo celular eu compro um fundo imobiliário e vendo um fundo imobiliário. Já no imóvel tradicional, eu tenho toda a dor de cabeça para envolver cartório, taxas, certidões, corretagem, pagar corretor, eu tenho um problema de manutenção, tenho um problema de pintura, é um cano que estoura no sábado e a pessoa te liga para arrumar. Toda essa dor de cabeça no fundo imobiliário eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho um grupo gestor, tenho um gestor profissional e um grupo de pessoas que realizam todas essas manutenções, que fazem todo esse contato, que toda essa chatice fica na mão deles. Eles simplesmente recebem os dividendos, recebem os proventos, recebem os aluguéis e repassam para nós. Liquidez, para sair, eu preciso às vezes de 10 mil reais, eu tenho um imóvel de 200 mil, eu não consigo vender parte dele. Já no fundo imobiliário eu vendo lá 20, 30 cotas do fundo imobiliário e levanto aquele dinheiro de uma maneira muito fácil. Então são várias vantagens que existem nesta classe de ativo e me fazem a crer que talvez seja a porta de entrada para a renda variável, a melhor classe de ativos para aquele que está saindo da renda fixa e buscando algo um pouco mais rentável, mas que quer conhecer um pouco mais a renda variável. Estudem um pouco mais sobre fundos imobiliários, é muito interessante, a gente tem acesso a imóveis de altíssimo padrão, investir num valor muito pequeno e com rendimentos muito interessantes. Vou colocar aqui a minha atual carteira, eu tenho só 7 fundos imobiliários hoje em carteira, fiz uma readaptação nessa pandemia e vocês podem ver aí os dividend yields, que são os dividendos anuais divididos pelo valor da cota, que estão bem interessantes. Eu tenho um fundo imobiliário me rendendo mais do que 5 vezes a taxa Selic anual. Continuem os seus investimentos, continuem os seus estudos e comentem se gostaram desse vídeo, se querem que eu fale um pouco mais sobre fundos imobiliários ou sobre algum específico. Um grande abraço e bons investimentos!